Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. É uma honra estarmos aqui no culto de celebração. Sabe, queridos, quando estava ali, eu lembrei dos discípulos, quando Jesus enviou os discípulos e eles voltaram cheios de alegria, porque os demônios se sujeitavam a eles. E aí Jesus falou, sabe assim, nós recebemos essa palavra para nós. Sabe, o que nos deixa impactados não é a manifestação do poder de Deus. Sabe, é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Queridos, se Jesus voltar agora nesse segundo, nós estaremos com Ele. Ele é o nosso noivo desejado. Sabe, há um anseio, o Espírito e a noiva. Sabe, o Espírito e a noiva em unidade, esse clamor do Espírito, esse clamor da igreja, a noiva de Cristo. Sabe, nós fomos comprados com alto preço, nós não pertencemos a nós mesmos mais. Sabe, queridos, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só, queridos, quando a gente fala a palavra assim, a gente não tem dimensão do poder que isso tem nas nossas vidas. Nós somos ovelhas do aprisco dele. Ele é o nosso pastor. Que é coisa melhor, queridos. Sabe, não há doença, não há enfermidade, não há dores, não há amargura, não há nada que resista. Sabe, a unção do pastor, ele unge a nossa cabeça com óleo. Sabe, o nosso cálice transborda. Mas antes disso ele fala que ele é o nosso pastor. Davi, na velha aliança, sabe, com as promessas eram inferiores às que nós temos hoje. Numa aliança inferior, ele teve essa revelação do pastoreio de Jesus. Olha que glorioso, queridos. Olha que glorioso. Sabe, quando a gente abre a Bíblia, só da gente poder abrir a palavra de Deus e ter relacionamento com o Senhor através da palavra, através da oração, adorarmos ao Senhor, isso já é algo que a gente deveria se alegrar. Sabe, a nossa alegria não está nas obras, queridos. As obras, elas são maravilhosas, elas são gloriosas. O Senhor deseja que a gente deseje a manifestação dos dons. Isso é legítimo, isso é para a igreja. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, queridos, a nossa base como igreja é a igreja de Atos. É andar naquela dependência do Espírito e naquele poder do Espírito. Sabe, esse é o nosso referencial de igreja. Esse é o nosso modelo de ser igreja. E eu falo que ser igreja no coletivo, mas também na nossa vida. Os discípulos lá em Atos, eles não estavam juntos o tempo todo. Mas onde eles passavam, coisas eram mudadas, pessoas eram curadas, transformadas, pessoas aceitavam Jesus. Queridos, Filipe foi transladado. Olha o nível de poder de Deus de manifestação naquele lugar. Naquele lugar que eu falo, naquela época. Aí você para pensar, hoje em dia nós temos muito mais conhecimento. Ali a igreja estava sendo fundada. Hoje nós temos essa visão da igreja do Senhor Jesus. Hoje nós temos as cartas, nós temos os evangelhos escritos, nós temos o Velho Testamento, que é uma sombra, mas é para nos ensinar. Sabe, queridos, a gente não pode mais admitir. Não, é uma ira mesmo, uma ira, não vou falar que é ira santa, mas uma ira contra a conformidade com o mundo. Contra, sabe, a gente chegar na casa das pessoas e elas falarem, eu tô com dor. E a gente não obedecer ao Senhor. Porque Ele falou o quê? Que os sinais acompanham aqueles que creem. Em meu nome. Queridos, a cura não é porque você é bom, porque eu sou boa. Não é porque nós somos maravilhosos, aleluia, somos gloriosos, somos cheios do poder de Deus, mas é porque o nome dele conquistou isso para nós. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Sabe, é no nome de Jesus. Você não vai orar, Senhor, cura essa pessoa se for da tua vontade. Pai, no nome de Jesus, se o Senhor quiser que essa pessoa pare de sentir dor, não. Nós vamos no nome de Jesus declarar curados. Enfermidade tem que sair. Queridos, não importa o tempo, nós não estamos presos no tempo. Nós somos eternos.
Sabe, não fica preocupado se manifestou hoje, se, sabe, declare cura sobre a sua vida, mas ore pelos enfermos, impõe a mão. Sabe, liberte as pessoas. A gente às vezes, olha só, na rua, gente, é mais, às vezes assim, desafiador. Porque a gente às vezes fica preocupado com a reputação. Você vai impor as mãos lá, você vê que tem um demônio, a pessoa vai começar, né, um demônio vai manifestar. Sabe, mas só que a gente não precisa deixar isso acontecer. É no nome de Jesus, a gente precisa mergulhar na palavra e entender que a autoridade, ela está no nome. Se você fala, em nome de Jesus, sai. Tem que sair. Tem que sair, queridos. Jesus, ele já derrotou, ele os expôs à ignomia. Nessa passagem, Paulo está falando o quê? Que quando Jesus venceu, antigamente, o rei que era vencido, ele era exposto, ele era levado pela cidade nu, ele era envergonhado. Sabe, foi isso que aconteceu com Satanás. Ele já foi exposto, envergonhado. O que ele faz hoje em dia é tentar nos enganar. É falar, olha, você não tem autoridade, porque você não é bom, porque você é isso, porque você é aquilo. Às vezes a gente está igual o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Chega um novo convertido, flui no poder de Deus, vive lá as loucuras dele com o Espírito Santo, as aventuras com o Espírito Santo. Mas Senhor, eu estou aqui tanto tempo e o Senhor nunca. Queridos, sabe, é tempo da gente se levantar mesmo em obediência. Sabe, a gente está falando esse mês sobre como ser guiado pelo Espírito. E é interessante, hoje de manhã o Senhor estava falando, assim que eu saí daqui, Ele começou a falar sobre obedecer fielmente. E aí, quando a gente fala sobre obedecer fielmente, o Senhor, Ele deseja a nossa obediência total. Um exemplo básico. O Senhor falou para nós lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, fazermos conhecidas diante dEle as nossas necessidades. Certo? E às vezes, a gente é muito bom em orar, glória a Deus, nós oramos. Nós somos uma igreja do Espírito, da palavra, nós temos a palavra da fé. A nossa missão, queridos, sabe, é levar essa palavra da fé para libertar o povo de Deus. Nós temos uma missão, você sabia que você tem uma missão? Nós estamos embaixo dessa unção e dessa missão. E aí, quando nós paramos para pensar sobre obedecer, queridos, sabe, as mínimas coisas, as mínimas instruções que o Espírito Santo dá. Às vezes você vai sair de casa, sentiu de pegar aquele casaco. Às vezes você ainda não tem. Nós estamos crescendo, queridos. Nós todos estamos crescendo. Sabe por que, se a gente fosse perfeito, a gente teria estar lá com Enoque agora. Teria sido levado pelo Senhor. Mas nós estamos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo amadurecidos. A palavra, ela gera maturidade em nós. O praticar a palavra gera maturidade. Todos nós queremos viver coisas grandiosas, certo? Todos nós. Sabe, a pessoa que fala que não quer, é porque ela acha que não pode. E isso é inferioridade, nós quebramos isso na autoridade do nome de Jesus. Porque todo mundo quer viver uma vida gloriosa, sabe por quê? Porque o nosso espírito, ele anseia. Sabe, queridos, a natureza, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra nos diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Esse é o anseio de todo filho de Deus, ser guiado pelo Espírito. E se nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos viver grandes coisas. Sabe, eu vou viver grandes coisas que o Senhor tem para mim. Daiane, você vai viver grandes coisas que o Senhor tem para você. A gente tem a palavra de Deus, o Logos, mas nós temos o Rema. Se você não fez, quem aqui não fez o Rema? Quem aqui não fez e tem o desejo de fazer? Queridos, se você não fez por causa de finanças, sabe, não tenha vergonha. Mas começa, sabe, Jesus falou que nós devemos orar ao Pai, crermos que recebemos.
E assim é feito. Sabe, comece a agradecer ao Senhor pelos mantenedores. Comece a agradecer ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor supre as minhas necessidades. E como igreja, sabe, nós devemos. Sabe por que a gente deve isso, queridos? Porque a gente não deve nada a ninguém a não ser o amor. Sabe, você interceder para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, por essa revelação. Que é prova maior de amor. Desejar que as pessoas sejam livres, que elas encontrem o propósito delas, que elas entendam que em Cristo elas têm ampla suficiência em todas as coisas. Que elas não precisam mais, queridos, ficar embaixo de manipulações, de bajulações, que elas são guiadas pelo Espírito. Isso é glorioso, queridos. Sabe, a gente precisa sempre lembrar dessa gratidão que nós temos pela palavra do Senhor. Sabia que o rema é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Porque Ele nos ama, porque Ele deseja que a gente o conheça. Deus, Ele se faz conhecido. Sabe, o Senhor, Ele esconde os segredos. Mas para a gente encontrar, o desejo dEle é que a gente o busque. E Ele fala que nós o encontraremos quando o buscarmos de todo o coração. De todo o coração, queridos, muitas vezes a gente está no nosso momento de oração, é deixar esses pensamentos com as contas, com o filho, marido, seja lá o que for. Sabe, se renda a esse momento. É uma coisa que é muito importante. A gente às vezes está acostumado, e é bom, tá, gente? A música, ela nos conduz, a música é um condutor. Eliseu, tem uma passagem que ele chamou o tangedor, ele chamou alguém para tocar. E aí o poder do Espírito desceu. Isso foi na velha aliança, queridos. Sabe, mas hoje nós não precisamos de música para adorar o Senhor. A música é um condutor, é bom, facilita. Sabe, mas o que adianta às vezes ter música e a gente não se render, queridos? É um privilégio nós nos rendermos. Sabia que o momento de adoração, de louvor, é para louvar e adorar o Senhor? Sabe, a gente precisa se render mais, porque o Senhor já fez tudo para nós. Ele já conquistou tudo para nós. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando nós estamos adorando, se você pode reparar, quando você começa a adorar, você começa a ser grato. O seu coração, ele transborda de gratidão. Ele transborda de gratidão. E a gratidão é um termômetro de que a gente recebeu. Sabe, a gratidão vai mostrar o quanto nós entendemos o que Jesus fez por nós. E não estou falando mostrar para os outros, não. Mostrar para a gente. Vamos abrir, por favor, em João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Queridos, o Espírito Santo, Ele sempre vai nos mostrar coisas que ainda não aconteceram. O Senhor pode trazer uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é algo que está acontecendo. Às vezes assim, por que você está oprimido? Por que você está triste? Porque o Senhor pode mostrar a causa de alguma coisa. Sabe, a palavra de conhecimento, ela fala sobre o presente e o passado. Mas o Espírito Santo, Ele nos guiando, é sempre à frente, queridos. Ele conhece todo o plano de Deus para as nossas vidas. O desejo dEle é que a gente se renda às direções. Sabe, a gente vai falar, né? Às vezes eu achava no início que todo filho de Deus, todo crente, já era guiado pelo Espírito. Só que não é assim. Sabe, aqueles que manifestam a paternidade de Deus, esses são os guiados pelo Espírito. Esses vão demonstrar a paternidade de Deus. Esses vão usufruir de tudo que Jesus conquistou na cruz. E isso é para todo filho de Deus. Sabe, todos nós, sabe, nas mínimas coisas. Não tem a ver só com o Espírito sobre nós, que é fluir nos dons. Mas nas nossas decisões diárias. Sabe,
nas nossas decisões, onde investir. Sabe, a gente precisa começar a entender mesmo assim, a grandiosidade do poder que é ser guiado pelo Espírito. Nós temos a pessoa de Jesus, como se fosse Jesus, porque ele falou que se ele seria melhor para nós, ele falou com os discípulos, mas para nós também. Olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Ou seja, se Jesus falou que era melhor ele ir para o Espírito vir, é por quê? Porque Jesus era uma pessoa. Uma pessoa. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. É uma pessoa habitando no nosso espírito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Ele é o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa, mas ele é Deus. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Nós somos, sabe, o nosso corpo é templo do Espírito. Nós somos tão preciosos, tão amados, que o Senhor decidiu vir habitar em nós. Olha que grandioso. Sabe, nós precisamos desfrutar. Todo mundo tem uma comida que gosta muito, certo? E aí quando você vai comer, ou em algum restaurante, quando você vai saborear essa comida, você se deleita. Às vezes você come até mais devagar, porque aquilo é uma coisa que, uau, sabe, traz uma satisfação para a sua alma. E o Senhor nos fala para nós nos deleitarmos nele, sabe, é estarmos com ele, é desfrutarmos da presença, a ponto de a nossa alma, as nossas emoções serem impactadas pela presença dele. Sabe por quê, queridos? Olha, a palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Às vezes a gente fica com um versículo. Você fica com aquele versículo na cabeça. Você medita nele. E aí você começa a falar com você mesmo. Quando você vê a circunstância à sua volta, ainda que ela não tenha mudado, você começa a entender onde você está. Você começa a receber a revelação. Eu estou assentado em Cristo nas regiões celestiais. Peraí, por que eu estou deixando isso me dominar? Peraí, por que as minhas emoções, elas estão, às vezes, me castigando? Peraí, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, eu vou obedecer, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir de novo. E se precisar, queridos, fiquem em uma ministração ouvindo 1 ano. Sabe, não tem a gente está muitas vezes preocupado com quantidade de coisas. Nós temos, sabe, queridos, muita responsabilidade. Nós recebemos um alimento muito sólido da palavra. A nossa, sabe, um leite genuíno da palavra. Por isso que o Senhor, ele deseja que a gente obedeça fielmente as direções. Ele deseja, sabe, praticar a palavra. Tiago fala, sejam praticantes operosos da palavra. Nós podemos falar, sejam obedientes à palavra. Não apenas ouvintes negligentes. Porque aquele que só ouve, ele engana a si mesmo. O que ele quer dizer? Que se você está ouvindo e não está praticando, você está se enganando. Você acha que está. Às vezes, como a igreja de Laodiceia, eu estou quente porque eu estou ouvindo o que todo mundo está ouvindo. Mas às vezes não está. Sabe, queridos, o Senhor, ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que ele nos atrai. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Sabe, o Senhor não tem problema com o que a gente não estava fazendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo. O que interessa para o Senhor é o que nós vamos fazer com a palavra que nós estamos ouvindo hoje, agora. Sabe, o desejo do Senhor é nos conduzir. Nós vamos viver coisas grandiosas. Queridos, isso não é só para o pastor Fabrício, para a Dani, para o pastor Marco Túlio. Isso é para a noiva. É uma noiva. Sabe, a noiva de Cristo, é a igreja, o Senhor levantou um povo, vocês são nação santa, povo escolhido, sacerdote real, essa é a sua identidade não é o que você está vivendo, não são as circunstâncias, pare de tomar circunstância como se fosse identidade. Eu não sou capaz, você pode não estar capaz, mas a palavra te capacita. Sabe, pegue o que você precisa. Se você precisa de vitamina B, você não vai tomar vitamina D. O médico não vai receitar vitamina D. Se ele receitar para a vitamina D, para a vitamina B, a vitamina D, está errado.
o Senhor, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Ele tem a solução para todas as coisas. Ele tem, a palavra é remédio. A palavra, a própria palavra, ela nos sara, ela nos cura. E aí, vamos abrir, por favor, em Romanos 8, 14 e 16. Amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente ora muito tempo para pedir ao Senhor para nos tirar de alguma circunstância, certo? Só que a gente precisa parar para ouvir, para ser guiado e desfrutar dessa paternidade. Sermos conduzidos pelo Espírito. Às vezes o Espírito Santo vai falar, ora 15 minutos em línguas, vai te ajudar, vai te fortalecer. Às vezes o Senhor vai falar para você, sei lá, seja o que for que o Senhor falar, a gente precisa ser rápido em obedecer. Se a gente não for rápido em obedecer, a nossa alma, ela vai se levantar, a altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é isso? É um orgulho da alma. A carne, gente, a carne é carne, mas ela é maravilhosa. Glória a Deus, porque a gente vai apresentar ao Senhor espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Nós decidimos obedecer. Sabe, é uma decisão. E essa decisão, queridos, não é nem por força nem por violência, você decide. Mas nós somos cooperadores de Deus como filhos amados. Nós vamos pedir ao Espírito Santo. Sabe, aqui no versículo 26, no capítulo 8 mesmo. Ele fala, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos, a maioria das vezes, a raiz das coisas. Você vê uma árvore, você vê o tronco, você vê as folhas, você vê o fruto, mas a raiz, quem vê é Deus. E aí ele está falando, nós não sabemos orar como convém. Às vezes a gente está orando a necessidade e o Senhor vai nos direcionar a orar pelo suprimento. A gente está lá pedindo, Senhor, faça isso, Senhor, oh Deus. E o Senhor está falando, meu filho, olha aqui a direção. Sabe, quando Isaías, ele viu o Senhor, ele reconheceu o pecado dele. Sabe, queridos, esse lugar no Senhor, de nos rendermos, de falarmos, Espírito Santo, eu dependo de você para orar, ainda que você saiba o que orar. Você sabe, queridos, que o Senhor gosta da nossa dependência? Ele gosta de relacionamento. Jesus, ele veio restaurar a nossa intimidade com o Pai. Ele veio restaurar a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele tem prazer, queridos. O Espírito Santo tem prazer quando a gente fala assim, Espírito Santo, eu dependo de você. Eu sei o que eu posso orar, eu tenho versículos, eu tenho palavra, mas nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não queremos orar porque a gente acha que deve orar. Nós queremos orar guiados por você. Nós queremos as suas direções, porque nós sabemos, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque nós temos isso como revelação, queridos. É uma revelação para você, senão você não estaria aqui nessa noite. Você sabe que a vontade de Deus é melhor que a sua. Então essas áreas que às vezes a gente não está conseguindo vencer, peça ao Espírito Santo. Vamos voltar aqui. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito, quando a gente está lá se rendendo às orações em outras línguas, a nossa mente, ela fica infrutífera. Você não sabe o que você está orando, a não ser que o Senhor te dê a interpretação daquela língua. Mas o próprio Espírito, pensa bem, queridos, o próprio Espírito é Deus. Ele intercede por nós.
Nós temos um intercessor à direita do Pai, que é Jesus. Jesus, ele está lá o tempo todo intercedendo por nós, para que o plano de Deus seja manifesto nas nossas vidas, para que a gente desfrute da bondade, para que a gente desfrute da paternidade, para que a gente conheça o Pai como esse Pai do filho pródigo. Sabe, ele pecou, ele gastou toda a herança. Sabe o que ele falou com o Pai? Eu não quero você. Desculpa, pastor. Eu não quero. Era um exemplo, tá? Eu não quero você. Eu não quero relacionamento com você. Eu quero o que você tem para me dar. Mas nós hoje queremos o Senhor, queridos. Porque quando a gente tem Ele, a gente tem tudo. Ainda que não seja do nosso jeito, mas vai ser melhor. É infinitamente além. É infinitamente. Sabe, queridos? Infinitamente. Infinitamente. O nosso infinito é finito. Mas o infinito de Deus é infinitamente melhor de tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Segundo o poder que opera em nós. Há um poder de Deus que opera em nós para nós vivermos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, queridos, é ser guiado pelo Espírito nas mínimas coisas. Sabe, é ser corrigido. É quando nós oramos em línguas, quando nós nos rendemos, nós nos enchemos do Espírito. E aí nós podemos, queridos, nós podemos e devemos depender do Espírito. Não é na nossa força, nem por força, nem por violência. É pelo Espírito. Sabe, às vezes, a pessoa passa anos com raiva de alguém. Queridos, amargura é um trem muito ruim. É um veneno. Acho que a Joyce Meyer fala que a amargura é um veneno que a pessoa toma, achando que o outro vai morrer. Querido, não importa o que a pessoa fez. Sabe, assim, se a gente for falar os nossos pecados, olha de tudo que Jesus nos perdoou. Hoje nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Nós não vemos mais as pessoas segundo a carne. Ainda que ela não tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador ainda que ela não tenha tido esse encontro com Jesus, nós decidimos não vê-los segundo a carne. Nós decidimos liberar perdão. Por quê? Porque quando nós perdoamos, nós somos livres. Nós somos livres. Queridos, a minha mãe, ela faleceu, eu era criança. Ela teve uma doença. Só que na mente de criança eu pensei: por que essa mulher morreu? Tinha uma raiva, queridos. Mas era uma raiva dentro de mim. Por quê? Eu pensava assim: ela não me amava, porque se ela me amasse, ela não tinha morrido. Gente, coitada da mulher, né? E aí eu converti. E aí, queridos, o Senhor, sabe, quando eu converti, o primeiro livro que eu li foi o Andar no Espírito, Andar no Poder. Queridos, pensa numa pessoa cheia de trem ruim dentro. Era eu. E aí eu comecei a orar em línguas, queridos. Eu orava em línguas, e lia a palavra, e orava em línguas, e lia a palavra. Eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Então, assim, eu lia a palavra. Não tinha revelação, não parava para meditar. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele foi muito misericordioso comigo. Porque na minha ignorância, queridos, eu vivi processos lindos de restauração nas minhas emoções. Eu entendi, queridos, que não importa o que o diabo fez, não importa as escolhas da minha mãe, do meu pai, Deus me ama. E é com esse amor que eu amo cada pessoa que passou pela minha vida. Sabe, eu não amo porque eu sou boa, queridos. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que você. Não, é porque o poder de Deus, Ele tem me aperfeiçoado. Isso, queridos, é até Jesus voltar ou até eu morrer. Sabe, se a gente parar de ler a Bíblia, de orar, sabe, de nos enchermos do Espírito, um dia a gente sente diferença, a gente sente falta de Jesus. Se você não está sentindo falta de Jesus, você está meio precisando se encher do Espírito. E aí nós vemos na igreja de Atos, vamos abrir por favor em Atos 1. Sabe que todo mundo sente falta de Jesus, queridos. O seu espírito, ele clama. Sabe, o Senhor mesmo, Ele libera fome e sede pela palavra, pelo Espírito. Sabe, essa fome que você sente, sabe, Deus é que efetua em nós tanto querer quanto realizar. A diferença é, se a gente vai obedecer fielmente e ir para o Senhor, às vezes você não vai ter nada para falar, é até bom, queridos. Só recebe, desfruta. Senhor, chora, você vai ser consolado, mas não fique no choro também não. Chorou, é igual menino.
Pode chorar, meu filho. Vou te consolar, amo você, vou cuidar do seu dodói. Mas assim, depois você vai pegar a palavra e vai falar: Pai, obrigado. Obrigado porque eu tenho a mente de Cristo. Obrigado porque os meus pensamentos são esses pensamentos do alto. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela transforma, ela renova, ela lava, ela regenera o meu modo de pensar. Ela muda o meu modo de pensar. Se eu tinha medo da falta de alguma coisa, eu não tenho mais, porque eu tenho aquele que é suficiente. Sabe, queridos, shalom significa nada quebrado e nada faltando. É uma completude do Senhor. Essa paz que excede todo entendimento não depende de circunstância. O problema é que a gente às vezes quer primeiro ver para depois crer. E o Senhor fala: filhinho, não. Nós não vivemos pelo que vemos. Sabe, direções. A gente ora pedindo direções. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Ah, mas eu não estou conseguindo obedecer. Comece a agradecer porque você é obediente. Comece a declarar pela fé. Comece a trazer a existência. Gera no espírito essa pessoa obediente. Queridos, o Senhor uma vez falou que eu era um cavalo selvagem. Oxi. E era mesmo. E é verdade, ele tem sempre razão. E hoje em dia, sabe qual que é o meu medo? De não desfrutar da presença do Senhor. O meu medo, queridos, não é de não viver, de ter, eu quero ter tudo mesmo, o Senhor me deu tudo. Mas o meu problema não é esse, queridos. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero que venha sobre nós o espírito de temor do Senhor. Sabe, que a gente tenha medo de ser afastado de Deus. Porque, queridos, toda a riqueza do mundo, sabe, nada disso tem nenhum valor se a gente não tiver amor. Ele é o amor, Ele é o próprio amor. E se nós temos medo é porque não fomos aperfeiçoados no amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe por que lança fora o medo? Porque a revelação vem. Porque a gente entende, como Paulo falou, nós compreendemos a altura, a largura, a profundidade, o comprimento. A gente compreende o amor de Deus. Esse amor que excede todo entendimento. Obedecer ao Senhor vai custar coisas, queridos. Tem hora que não é bom. A nossa alma grita mesmo. As nossas emoções, nossa, mas você é doida. Oh. E aí tem hora que eu mesma, queridos, eu falo, realmente, meu Deus, isso não é de Deus, não. Não é possível. Mas quando você obedece, queridos, o nível de paz, e mais uma vez, seja rápido em obedecer, sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa a nossa mente nos guiar. O Senhor falou, seja algo simples, obedeça. Sabe, nós somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito. Os que são guiados pelo Espírito, guiados, dirigidos pelo Espírito, conduzidos, aconselhados pelo Espírito. Nós temos, sabe, essa notinha dentro. Às vezes tem assim, tô achando estranho. É o Espírito, é o seu Espírito, o Espírito Santo. Ele comunica no nosso Espírito, queridos. É como é a nossa consciência. A gente sabe que tem algo errado, mas não para perguntar para o Senhor. E aí toma decisões que às vezes são danosas. Queridos, uma coisa é certa, sabe, a tentação a gente foge dela. Sabe, não venha achar que você é forte, porque ninguém é forte. A tentação, nós fugimos dela. A gente precisa parar de querer agir na nossa força. O Senhor, com certeza, Ele dá escape, porque está escrito. Não vem nenhuma tentação que você não possa suportar. O problema é que a gente quer provar, sabe, quer colocar lá como Gideão. Alain, obrigada, Alain, para fazer prova do Senhor. Querido, o Senhor já falou? Não, é não. E assim, mas Deus não fala não. Querido, se estiver fora da palavra, Ele fala. Você quer casar com o incrédulo? É não. Já tem a resposta. Está pecando? Pare. Porque nós somos santos. Sabe, queridos, o Deus, ele conhece as coisas. A palavra diz que aqueles que semeiam para a carne colhem destruição. Mas nós semeamos para o Espírito e nós colhemos vida. Em nome de Jesus. E aí lá em Atos, quando nós olhamos, né, vamos ver Atos 2, vou ler a partir do 1. Que aí fala sobre, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda
a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos, mas isso só foi possível porque eles obedeceram lá no capítulo 1, no versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus já tinha falado, como eu falei no início, ele falou que enviaria outro consolador, outro da mesma espécie. Jesus está falando: olha, fique aqui, porque aquela promessa que eu fiz vai se cumprir. Então fique onde o Senhor te colocou, porque aquela promessa vai se cumprir. Sabe onde nós estamos? Enxertados na palavra, e a palavra dele habita em nós, habita ricamente em nós. Nós somos uma igreja cheia da palavra, nós transbordamos da palavra, queridos. Todos nós aqui, todos, inclusive as crianças. Sabe, agora nós vamos nos encher mais do Espírito. Nós vamos viver o que essa igreja viveu. É um tempo, é uma nova estação. Sabe a primavera, quando está tudo florido, tudo lindo? É desfrutar da bondade, é desfrutar do poder de Deus, é desfrutar da pessoa do Espírito Santo, é contemplar a face dele e sermos transformados. Sabe, às vezes a gente ora mais para ser usado do que para ser transformado. Mas se nós somos transformados, queridos, o Espírito Santo, ele nos chama como, ele nos fez cooperadores. Deus nos fez cooperadores dele como filhos amados. A transformação, ela nos conduz a todo o plano, a todo o propósito. A transformação vai fazer com que a gente desfrute de tudo, as bênçãos espirituais que já são nossas. Mas a transformação, ela requer intimidade. Todo mundo que a gente convive, a gente acaba pegando umas coisas, ficando parecido. Então, com quem que a gente está ficando parecido? Com o Senhor? Com a palavra? Ou a gente às vezes a gente deixa a carne dominar. Queridos, pode acontecer com todo mundo. A gente está aqui, mas se a gente não se encher do Espírito, queridos, vai acontecer isso mesmo, tá? De não se encher da palavra. Olha, e assim, sem peso, sem condenação. Queridos, todos os dias. Você já fez jejum? Jejum total? Quantos dias você conseguiu ficar sem comida? Se você tivesse ficado sem comida do dia que você fez jejum até hoje, você estava aqui? Hein? Tá. E o nosso espírito? Como é que está a alimentação dele? E aí nós vamos viver o que essa igreja viveu, queridos, porque é isso que o Senhor tem para nós. Sabe, tem uma passagem que fala, aqui, depois vocês leem o livro de Atos em casa, porque é muito poderoso. Mas tem uma passagem no capítulo 13, que eu quero falar rapidinho com vocês. Capítulo 13, versículo 2. Queridos, olha só. Isso aqui, eles estavam na igreja orando. Mas quando nós estamos orando, pensa bem, você lá na sua casa, orando, meditando na palavra, estudando a palavra, estudando as coisas que você precisa lá, ficando forte na fé, edificando sobre a sua fé santíssima. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Quem disse? Quem foi que comissionou? Queridos, o Espírito Santo, ele nos comissiona todo dia. Começa a falar com o Senhor quando você acordar. Senhor, o que a gente vai fazer hoje? E esteja disponível. Sim, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo às suas direções. Eu me rendo a ser direcionada, guiada pelo teu Espírito. Querido, você vai viver aventuras gloriosas. Você vai estar lá orando e aí o Senhor vai trazer uma pessoa na sua mente. E aí você sabe que quando vem uma pessoa, você vai interceder. Ainda que você não tenha clareza do que você está orando, ore em línguas. E às vezes você vai estar lá orando, Senhor, manda mensagem para fulana, vê como é que fulana está.
E aí você vai estar lá, Senhor, eu preciso decidir como é que eu faço isso. Aí o Senhor vai falar assim, minha filha, não precisa ficar comprando um monte de coisa para suprir uma necessidade na sua alma que eu vou suprir. Porque Ele é o pastor da nossa alma, queridos. Não é o que a gente compra, não é o que a gente ganha, não são as milhares de coisas que a gente adquire. Essas coisas são bênção, mas nós temos que usá-las. Essas coisas nós usamos. Mas Deus não. Sabe, a presença de Deus dentro de nós, o desfrutar, esse deleitar-nos no Senhor. Sermos curados, sarados, transformados, vivermos uma vida plena, queridos. Queridos, uma coisa que eu tenho falado com algumas amigas, não é nada fora. Tem nada a ver com as coisas fora. Sabe por quê? Se a gente não... Vou dar o meu exemplo para não trazer peso para ninguém, mas presta atenção. Se eu não estiver bem, o meu marido chega, lindo, maravilhoso, glória a Deus, cheio do Espírito da Palavra, sabe o que vai acontecer? Se eu não estiver bem, eu vou fazer da vida do homem um inferno. Se eu não estiver com as minhas emoções, com a minha mente renovada, quando a gente fala das emoções, a mente renovada, se o meu sistema de pensamento não for renovado pela palavra, e eu me deixo ser renovado, eu deixo que Deus renove a minha mente através da palavra. Se eu não me colocar nesse lugar, pode ser todo o dinheiro do mundo, queridos. Pessoas que têm tudo, que às vezes você acha que vai suprir sua necessidade, estão com depressão, queridos, sem culpa, sem condenação, porque não é nada fora, é dentro de nós, é essa construção dentro de nós. E aí é como esse copo aqui, ó, é dentro, né? Então a gente vai se encher, 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 vai se encher e vai transbordar, vai transbordar, queridos, e não vai parar nunca mais. Não vai parar nunca mais. Sabe por quê, queridos? Porque nós entendemos que nós temos que nos encher todo dia. Vamos abrir lá em Efésios, por favor. E é isso, sabe, queridos? Jesus nos deu uma vida. Ele nos deu vida e vida em abundância. Sabe, quem está ao nosso redor, quem está bebendo dessa água, do nosso interior fluem rios de águas vivas. Sabe, irmã, comece a orar em línguas na sua casa. Pegue a palavra, comece a declarar a palavra. Sabe, gente, é simples. Às vezes a gente pega a palavra, vamos abrir lá. Eu falei Efésios. E aí a gente vai abrir lá em Efésios 5. Aí é simples, olha só. A gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, amém? O Logos, e a gente vai lá para o nosso quarto. Pode sentar, pode ficar em pé, pode ficar do jeito que você quiser. E aí a gente começa a meditar na palavra. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, deixem-se encher do Espírito, deixem-se encher do Espírito. Pai, obrigado, papai, porque eu me deixo encher do Espírito, pai. Obrigado porque eu estou nesse lugar, Senhor, disposta, disponível para me encher. E aí nós começamos. Oh, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é magnífico, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, o Senhor é o deleite da minha alma. Nós temos um noivo, o nosso noivo desejado, as palavras dele são mais doces que o mel, querido. Nós podemos pegar um versículo e fazer dele a nossa oração, a nossa confissão, a nossa adoração. Às vezes a gente quer fazer coisas assim espetaculares, amém, queridos. O espetacular é muito espetacular ser guiado pelo Espírito. É muito sobrenatural ser dirigido pelo Espírito. E aí vamos falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós entendemos, nós como Igreja Verbo da Vida, nós entendemos, sabe, que para ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos nos encher do Espírito, através das orações em línguas, através da meditação na palavra, e nós vamos nos encher um pouco do Espírito. Aqui, queridos, é muito pouco, tá? O culto é o quê? 2 horas. 2 horas é muito pouco. Senão o nosso espírito fica lá, ó, morrendo, seco. Mas nós vamos fazer isso agora. Pode se levantar, por favor. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos recebendo direções do Senhor.
direções do Senhor. Sabe, o Espírito Santo tem comunicado coisas ao nosso espírito em todas as áreas das nossas vidas. Só que nós, às vezes, a nossa mente, ela está tão cheia das coisas do mundo, de preocupação, de ansiedade, que a gente não está conseguindo ouvir. Mas nesse lugar, queridos, de aquietar mesmo, às vezes você vai precisar sentar lá na sua casa, sem som, sem nada, e ficar orando em línguas. Sabe, Tayane, é tempo de você parar mesmo, sabe? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Deixa Ele ser Deus, Ele já é o Senhor da sua vida. Mas assim, essa paternidade sendo cada vez mais evidente através de vocês. A paternidade de Deus. Deus, quando a gente se aproxima dEle, nós nos achegamos a Ele, Ele se aproxima de nós. Nesse lugar nós somos curados. Não há nada, queridos, não há dores, nem enfermidade e nem pecado que fique de pé, que fique na nossa vida diante da glória de Deus, do conhecimento, da unção de Deus. Sabe, nós vamos desfrutar um pouquinho disso. Nós vamos nos encher do Espírito. Ore em línguas. Sabe, adore ao Senhor. Levante suas mãos. Agradeça pelas respostas. Agradeça pela cura, queridos. Curados. Nós fomos curados. Se você precisa de oração por cura, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar e nós vamos concordar com você. E a cura vai se manifestar. Porque a vontade de Deus, a vontade de Deus, a salvação, queridos, é sozo. É cura, libertação, restauração, segurança, provisão. É um pacote completo. E isso é nosso. É nosso. É nosso. É nosso. O que você ainda não está desfrutando, receba. Receba. Toma posse. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, papai.